A Bíblia não é um livro difícil de entender. Por vezes, ela é um livro difícil de aceitar. Como anda a tua leitura? Já começou? Se começou, permaneça. Se não começou ainda, todos os dias, cada dia é uma oportunidade que a gente tem de começar. A gente tem aqui em mãos um livro, uma leitura gerada na própria mente de Deus para nossa mente. Uma leitura saudável que vale a pena a gente investir tempo. Sabe aqueles assuntos, aqueles temas que ninguém quer falar, que ninguém quer tratar, a gente vai encontrar na Bíblia. A Bíblia é incrível, porque ela vem trazer todos os assuntos que nos interessam e que são necessários para a nossa vida, para a nossa reflexão diária aí. A narrativa bíblica ela é impressionante por vários aspectos, e um deles é que o texto bíblico ele não tenta camuflar a história, não tenta esconder as fraquezas, as falhas dos personagens. Pelo contrário, apresenta uma realidade, como a gente chama, nua e crua. Ela não tenta confundir nossa mente. A Bíblia, pelo contrário, ela tenta esclarecer a vida, a história, como de fato as coisas aconteceram. E agora no livro de 2 Samuel, a gente vê quando encerrou o mandato aí do primeiro rei, o tempo, a vida, a história do primeiro rei de Israel, o rei Saul, e o início aí do segundo rei de Israel, a história do segundo rei de Israel, Davi, que já tinha começado a história lá em 1 Samuel e agora ela continua, Davi assumindo o reinado da nação de Israel. Davi viveu um período de grandes sucessos, grandes bênçãos na sua vida, mas ele também experimentou o fracasso e a consequência de uma falha moral grave que ele teve. Davi fez história. Ele se tornou um rei notável em Israel. Ele fez história porque ele transformou Jerusalém na capital política, a capital religiosa da nação de Israel. E através da sua linhagem se cumpriu a promessa messiânica, através da linhagem de Davi. Jesus, o rei dos judeus, ele veio da família de Davi, ele veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra através de Davi, da descendência de Davi. Através dele, a nação de Israel foi abençoada, conheceu o amor de Deus, o plano de Deus, e muitas nações são abençoadas através dele. Nessa história, a gente vai encontrar os fundamentos para entender o enredo de toda a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro desconectado. A gente vê o plano de Deus se realizando de Gênesis a Apocalipse. Tudo faz sentido, tudo tem um porquê na narrativa bíblica. A Bíblia então descreve Davi, apresenta Davi como um homem humilde, um homem cheio de compaixão, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não era um homem perfeito como nós. Ele estava sujeito a erros, a fraquezas. E através dessa leitura, analisando, refletindo sobre as virtudes, sobre as fraquezas desse rei, a gente tem a oportunidade de repensar a nossa própria história, as nossas próprias condições de fraquezas, de virtudes, e podemos aplicar muitas lições à nossa vida e talvez, observando os erros dele, evitar alguns erros da nossa vida. Nesse livro, ao longo de 24 capítulos, a gente vai conhecer um pouco da história de Davi, esse rei que foi um grande estrategista, um grande gestor político, um valente guerreiro e também um poeta, um músico, um homem de uma devoção, de uma fé impressionante que tem se tornado uma referência para nós. Davi governou o povo com justiça, ele conquistou a lealdade do povo de Israel, mas ele cometeu falhas que nós facilmente poderia considerar assim imperdoável, inconcebível. Mas o grande e poderoso rei, ele tem uma grande virtude também, que é o arrependimento, que é a reconsideração, o assumir as suas falhas. Esse rei caiu na armadilha comum aos dias de hoje. Ele se envolveu com adultério e, consequentemente, no adultério, ele se envolveu no homicídio para tentar encobrir o seu pecado. Como a gente fala, um pecado puxa outro pecado, um erro acaba puxando outro erro e a gente vai se afundando. Mas a gente vê o principal fator, Yahvé, o grande Deus de Israel, buscando ele, tentando trazer ele para a realidade,
revela o seu pecado ao profeta Natã. O profeta Natã procura o rei Davi, expõe o seu pecado e Davi prontamente ao ser descoberto, ele se arrepende, ele assume seus erros e ele começa um processo difícil, como todos nós vivemos, um processo difícil de corrigir a sua rota, de corrigir as suas atitudes, e ele enfrenta o resultado das suas escolhas, especialmente com seus familiares. Davi se esforça para manter um bom reinado até o fim. Ele se esforça para ter o controle, justiça, e ele tenta vencer o seu fracasso moral, e em todo tempo ele vai apresentar o resultado do perdão e da cura que ele viveu, produzindo também muitas músicas, muitas orações que nos ensinam, que nos inspiram hoje. A Bíblia apresenta que Deus em todo tempo ele quer nos resgatar, ele proporciona oportunidades para a gente recomeçar, para a gente se realinhar, para a gente se ver livre dos nossos pecados grosseiros e até estúpidos que a gente comete. A gente vê um Deus que está no começo, no meio e no fim de toda a história. Ele nunca perde o controle de nada, ele não perde o controle dos acontecimentos. Não desista de recomeçar, não desista de tentar. Existe perdão, existe um recomeço. Jesus traz para nós o perdão e a possibilidade de prosseguir para o alvo, prosseguir tentando acertar, realinhar nossa vida em direção a coisas boas, em direção à cruz.